O tema da noite de hoje, como a Ângela falou, está no livro Caminho, Verdade e Vida, é coisas terrestres e celestiais. E é uma passagem, um versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, é o versículo 12. E ele fala assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? É uma pergunta que Jesus faz num diálogo que ele teve com Nicodemos. E o mais interessante é que nessa conversa, Nicodemos chega para Jesus e uma parte do diálogo apenas é registrado por João. Pelo que dá a entender na narrativa de João, a conversa já ia bem longa, né? Jesus já tinha dado ali alguns ensinamentos e em determinado momento ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, que ninguém poderia ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascesse de novo. E apesar de Nicodemos ser uma das mentes mais estudiosas, mais inteligentes da sua época, uma mente dedicada ao estudo religioso, às práticas no templo, ele não entende o que Jesus quis dizer com nascer de novo. E ele pergunta como poderia ser aquilo, se um homem velho poderia entrar novamente no ventre da sua mãe. E Jesus responde para ele que ele era um doutor e não compreendia essas coisas, mostrando que muitas vezes, na nossa fase evolutiva, nós não temos condições de compreender conceitos simples, conceitos básicos, que tudo demanda uma certa experiência e uma maturidade espiritual para que a gente possa entender de fato. E ali, apesar da inteligência, faltava para Nicodemos essa maturidade espiritual, porque naquela época os judeus, eles acreditavam que existia alguma coisa sim depois da morte, só que eles não sabiam explicar o que era isso. Eles não entendiam como era essa vida, como que isso se dava. Eles apenas acreditavam que havia uma sobrevivência de alguma coisa. E quando Jesus traz esses ensinamentos naquele momento da humanidade, ele sabia que a maioria não ia compreender, porque ainda estávamos numa fase de evolução muito infantil. Ainda tínhamos um conhecimento da religião muito primitivo, apegado a vários rituais, apegados a dogmas, apegados à estreiteza do pensamento. Qualquer um que pensasse ou que questionasse fora daquilo que estava ali já pré-determinado, ele era muitas vezes tido como alguém que merecia a condenação, como aconteceu com Jesus. Como Jesus trazia conceitos novos, que muitas vezes entravam em choque com as tradições, com os interesses, ele mereceu a cruz. Então, no momento em que Jesus fala isso, logo depois ele vem prometer que chegaria um tempo em que todas as coisas iam ser esclarecidas, que ele ia enviar um Consolador, que ia explicar tudo e que esse Consolador ia ficar com a gente para sempre. E esse Consolador a gente sabe que é a doutrina espírita, que vem esclarecer todos os pontos que Jesus trouxe e que ficaram de uma certa forma obscuros, porque a gente não tinha ainda essa capacidade de entender, essa capacidade de discernir acerca de determinados assuntos. E Jesus promete para a gente
que ia chegar um tempo que a gente ia ter uma vida plena. Ele fala que ele vem, que nós iríamos, a princípio, que ele veio para que a gente tivesse vida e para que essa vida fosse em abundância. E a gente às vezes pode se questionar o que é essa vida plena, essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Será que é possível a gente alcançar essa vida plena, abundante, aqui na Terra, encarnados? Será que essa vida plena, ela pode ser alcançada em uma única existência? Então ele vem trazer para a gente todos esses questionamentos que mais tarde seriam respondidos de uma forma clara, de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma bela, que é o que o Espiritismo nos traz. Essa resposta de que essa vida plena, ela só pode ser alcançada através da reencarnação. Que o que é reencarnação? É o processo pelo qual a gente retorna num novo corpo físico e vive novas experiências de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então o espírito, que é imortal, ele é ligado no momento da concepção àquele novo corpo, àquele embrião. E a partir dali, com o auxílio da equipe espiritual e da sua própria mente, da sua própria vontade, ele começa a gerenciar aquele novo corpo. E a partir de várias experiências como essa, a gente vai começando a enxergar essa vida que Jesus nos promete. Porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai adquirindo virtudes, a gente vai abandonando os vícios que a gente muitas vezes adquire aí pelo caminho. Então a gente, nesse processo de reencarnação, a gente consegue ver a justiça e a bondade de Deus, sem separar uma da outra. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que Kardec faz a pergunta sobre o que é Deus, ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem que ele é a causa de tudo, que ele é uma inteligência suprema. E respondem também alguns atributos, algumas qualidades. E dentre esses atributos estão dois que são inseparáveis, que é o da justiça e da bondade. Então esse processo de reencarnação, ele nos iguala. Deus está dando para a gente oportunidades infinitas para que a gente possa tomar posse daquilo que nos pertence. Essa vida plena que Jesus veio nos prometer e veio nos ensinar a conquistar. Então essa vida, ela se dá, ela se alcança pelo processo da reencarnação, pelo cumprimento das leis de Deus. E uma dessas leis é a lei do amor, para com nós, para com Deus, nosso Criador, para com o outro, nosso próximo. E o outro ponto dessa jornada que a gente adquire para o progresso é a nossa instrução, que também vai nos levar a essa vida que Jesus nos prometeu, essa vida abundante. Então, esse é o único meio de nos assegurar a estabilidade íntima e o acesso ao reino de Deus, através do processo reencarnatório, através das experiências que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Esse conceito de reencarnação, como eu disse antes, ele fazia parte dos dogmas dos judeus na época. Então Nicodemos tinha uma certa noção, ele sabia que algo o esperava após a morte. E na maioria das vezes, isso era tratado como uma ressurreição.
Só que essa palavra, para a gente, ela veio ter um significado que é diferente da reencarnação. Por exemplo, se a gente falar que Lázaro ressuscitou, tá certo, porque ele teve ali uma morte que durou aproximadamente 3 dias e Jesus, estando presente no local, manda que ele retome o seu próprio corpo e volte à vida. Então, isso é a ressurreição. É quando você retorna ao próprio corpo. Muitas pessoas comentam experiências aí de quase morte, ou tem aquela morte aparente e de repente retornam ao corpo. A gente poderia dizer, entre aspas, ali houve uma ressurreição. Mas não é isso que Jesus vem mostrar ali naquele momento, que ele deseja transmitir. Não é esse conhecimento que ele quer transmitir para Nicodemos, quando ele faz essa pergunta para Nicodemos. Que se ele não entende das coisas terrestres, como que ele vai entender das coisas celestiais? O conceito que ele quer passar é o da reencarnação. É você tomar um novo corpo. Então, o que eles chamaram de ressurreição, a gente entende como reencarnação. E lá no final, quando nós já tivermos passado por todas as experiências, tivermos adquirido o aprendizado ao longo do caminho, nos tornado espíritos puros, que não tivermos mais a necessidade de reencarnar no corpo físico, ou seja, nós vamos poder viver exclusivamente a vida espiritual. Aí a gente pode dizer que, entre aspas, aconteceu ou acontecerá aquela ressurreição que Paulo fala nas suas cartas. Paulo usa muito essa palavra, essa expressão, nos seus estudos, porque ele entendia isso de uma forma muito diferente. Quando a gente pega lá na primeira carta aos Coríntios, ele fala isso, ele fala que se eles pregam que Jesus ressuscitou dos mortos, como podem algumas pessoas questionarem isso? Então ele diz que aqueles que questionaram a existência da ressurreição, porque ele não tinha ainda a palavra reencarnação para utilizar corretamente o termo, então ele diz que aqueles que estavam ali questionando, eles, se tinham dúvidas, não eram cristãos de verdade. Por quê? Toda a doutrina de Jesus, ela é baseada exatamente no fato da ressurreição de Jesus. Só que ele entendia que isso se daria lá no final da nossa jornada, como eu estava dizendo. Quando você não necessita mais reencarnar, você ressuscita para a vida espiritual exclusiva. Você não tem mais necessidade de ficar sujeito a estar num corpo físico para se aperfeiçoar. Você já vai ter atingido a perfeição. Então é como se fosse uma ressurreição, só que do seu espírito para a vida espiritual eterna. Aquela vida que Jesus prometeu, aquela vida abundante. Então era um pouco visionária essa visão de Paulo. Ele já enxergava muito além do seu tempo. Ele só não utilizava as palavras que nós utilizamos hoje, porque essas palavras, elas foram criadas ali no momento da codificação por Kardec. Então não tinha espiritismo para que Paulo se referisse, não tinha reencarnação, porque essas palavras não existiam. Então quando a gente pega, por exemplo, lá no Antigo Testamento e fala, o espiritismo é uma doutrina proibida, é porque a tradução que foi feita foi uma tradução tendenciosa, uma tradução que visa, de uma certa forma, denegrir
ou espiritismo, porque essa palavra não existia. Ele poderia ter utilizado a comunicação com os mortos, mas não existia espiritismo, não existia mediunidade, não existia reencarnação, porque todas essas palavras foram cunhadas por Kardec para expressar algo novo, algo que estava surgindo ali com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, todas essas confusões, elas se dão muitas vezes por falta de instrução, de conhecimento, de estudo adequado. Então, Paulo, ele, em várias partes das suas epístolas, que a gente sabe através da obra Paulo e Estevão, que eram epístolas que traziam conhecimento espiritual, porque o próprio Jesus apareceu para Paulo em um determinado momento na igreja de Corinto, quando Paulo não sabia mais como gerenciar as igrejas que ele havia fundado, porque ele não conseguia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então Jesus aparece para ele após uma prece e diz que a partir daquele momento Estevão estaria mais perto de Paulo e ia transmitir os ensinamentos do próprio Cristo. Então essas epístolas, quando a gente pensa que elas são fruto só do pensamento de Paulo, a gente está equivocado. Elas são trazidas, na verdade, da espiritualidade maior através da inspiração, se a gente puder dizer, da mediunidade de Paulo. E Emmanuel vem questionar para a gente, o interessante é que no texto da noite de hoje, apesar da passagem ser uma passagem que trata sobre reencarnação, Emmanuel traz uma leitura diferente dessa passagem. Ele começa a tentativa de interpretar os nossos anseios, porque ele vem falar que muitos de nós, assim como Nicodemos, a gente se aproxima da espiritualidade, a gente se aproxima muitas vezes do estudo espírita, dos livros, das palestras, movidos por uma certa curiosidade, querendo informações do mundo espiritual. Então, muitos de nós chegam na casa espírita querendo uma psicografia de um ente amado que já se foi, ou querendo instruções diretas dos seus mentores espirituais, dos seus guias espirituais. E ele vem falar exatamente isso, que a maioria das vezes as pessoas têm que conviver com a ausência de informação. Nós, então, ele já está nos preparando que se esse é o nosso objetivo primordial, na maioria das vezes a gente vai ter que lidar com a frustração, porque a gente não vai ter esse objetivo alcançado, a gente não vai ter as informações que a gente deseja, esse privilégio, né, de receber comunicações, revelações, indicações, né, do que fazer, do que seguir. Ele vem nos preparar para isso. E ele fala que se os espíritos não se fazem explícitos de uma forma mais direta, se eles não revelam as coisas de uma forma mais direta para os encarnados, porque na maioria das vezes as nossas curiosidades, as nossas indagações, elas são pouco proveitosas para a nossa existência. Ele vem citar alguns exemplos aqui. Na maioria das vezes a gente quer saber o gênero de vida que eles estão. Será que eles estão no plano superior, no umbral? Será que estão trabalhando? Será que estão lá folgados? Será que encontraram Jesus pessoalmente? Esse tipo de questionamento que não é proveitoso. Perguntas como são as suas cidades, que tipo de governo existem nas cidades do mundo espiritual, como eles se organizam, como são as relações, como são os processos hierárquicos, como é a divisão, a hierarquia no mundo espiritual. Será que o governo deles
É como o governo aqui na Terra, tem alguma semelhança. E aí Emmanuel fala também que muitas pessoas perguntam por que razão, por exemplo, os cientistas não retornam do mundo espiritual para fornecer nos seus laboratórios onde eles trabalhavam aqui na Terra as respostas já prontas para novos medicamentos, curas de doenças, descobertas incríveis que possam trazer progresso para a humanidade. Por que que eles não vulgarizam, né? não conseguem espalhar esses meios de cura a partir do momento que eles desencarnam, podendo retornar para poder auxiliar aqueles que estão dando continuidade ao seu trabalho? E ele vem falar de uma forma que nos faz pensar. Emmanuel diz assim: se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, ou seja, se eles estão falando somente do que já existe aqui na Terra, sem trazer nenhum tipo de revelação nova, é porque ainda não puderam ser integralmente ouvidos. E faz uma pergunta para a gente se questionar: o que aconteceria se nós, ou se eles, se esquecessem dos compromissos e dessem vazão aos comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede auxílios. No entanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então é por isso que muitas vezes a gente não tem as respostas, porque esse é um processo que cabe a cada um de nós, que cabe à humanidade toda, de estudar, de se preparar, de se modificar, de merecer, de estar preparado para esse tipo de revelação. Porque sabe o que acontece quando as revelações são feitas de uma forma prematura? Lá no livro Estudando o Evangelho, Martins Peralva vem responder para a gente o que poderia acontecer. Ele disse que se as revelações acontecem de uma forma mais lenta, é porque, na maioria das vezes, o mundo espiritual está esperando que a gente adquira uma certa maturidade para lidar com as questões. Porque duas coisas acontecem quando as revelações elas chegam cedo demais, e sejam elas revelações no campo da ciência, ou no campo da filosofia, ou no campo da religião. A primeira coisa é que a criatura humana ela quer saber aquilo que ela ainda não está preparada para saber, que ela ainda não pode saber. E a segunda coisa é, quando ela começa a exercer esse monopólio das revelações que lhe chegam, ela utiliza para dominar, para subjugar o outro. A gente pode dar um exemplo da própria população, dos próprios espíritos que vieram para o planeta Terra, quando a estrela de Capela, que é uma estrela que fica distante daqui, que tinham planetas como o planeta Terra, que estavam passando de um momento para outro na sua história, de uma fase para outra fase, evoluindo. Alguns espíritos dessa estrela tiveram que ser removidos dos seus planetas porque eles já não estavam mais se adequando ao progresso que estava acontecendo lá, o progresso moral. Então eles foram trazidos para o planeta Terra. É o que a gente muitas vezes vê na literatura chamando de os exilados de Capela. E eram vários grupos que vieram para o planeta Terra. Um desses grupos, por exemplo, era o grupo ali que englobava os hebreus, os judeus,
E esse grupo era o que tinha o maior conhecimento religioso na época. Eles acreditavam e eram os únicos em um Deus único. Eles tinham uma certa intuição a respeito da reencarnação. Não sabiam como se dava, mas eles sabiam da existência de algo além da vida material. E esse grupo fez o quê? Ele utilizou esse conhecimento como uma forma de se sentir superior aos outros. E é isso que Martins Peralva está trazendo para a gente aqui. Quando o conhecimento, às vezes, ele chega cedo demais, o ser humano, dentro das suas imperfeições, ele tende a utilizar esse conhecimento como um instrumento para dominar o outro, para se sobrepor ao outro. E a gente vê esse processo na nossa história. Aquele que tem mais conhecimento tecnológico, fazendo guerra para dominar o outro, para tomar a terra do outro, para roubar o ouro, para roubar os bens dos outros. Por quê? Porque ali ele tem conhecimento intelectual mais avançado. Então é por isso que as revelações, elas têm que chegar no momento certo. E elas estão subordinadas ao grau de cultura, ao nível de espiritualidade de um povo ou daquele indivíduo. E principalmente a natureza dos sentimentos. Então é isso que vai determinar aquilo que nos move, o que nós sentimos é que vai ser um fator determinante para que a gente possa ter acesso ou não a determinados conhecimentos que o mundo espiritual ainda quer nos passar. Nicodemos, por exemplo, apesar de ser um homem intelectualizado, ele ainda não tinha a cultura espiritual, a maturidade para entender. Então Jesus não pôde explicar para ele naquele momento ali, com detalhes, como era esse processo reencarnatório. Porque ele poderia ter sentado e explicado, mas não ia adiantar. Por quê? Porque ele não tinha essa maturidade. E essa maturidade, ela vem quando a gente consegue controlar, quando a gente consegue eliminar 3 fatores. E esses 3 fatores são o fanatismo religioso, o preconceito científico e a expressão dogmática. Quem traz para a gente esses 3 aspectos é o próprio Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, mas Emmanuel, no seu primeiro livro, que chama Emmanuel, o próprio, que já vai completar aí, já está prestes a completar 100 anos, foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou. Ele vem exatamente abordar esses temas. Lá no capítulo 27, ele vai tratar desse tema, doutrinando a fé e a ciência. E ele vem falar sobre dogmas e preconceitos. Muitas vezes a gente é educado aí durante várias reencarnações, através das doutrinas, através das religiões, a pensar de uma maneira engessada, a rejeitar o novo, a rejeitar o diferente. E é isso que ele vem tratar, que Emmanuel vem tratar nesse livro. Depois, quem tiver a oportunidade, é um livro que está aí disponível na internet, se chama Emmanuel, o próprio. Então, logo depois que ele fala esse comentário sobre os dogmas e o preconceito, lá no final, encerrando o livro, ele tem uma fala sobre a educação do ser humano, o seu processo de crescimento, não só intelectual, mas também desenvolvimento do sentimento. E ele vem falar sobre a formação da mentalidade cristã. Fechando o livro, é um dos capítulos finais ali,
que é exatamente esse processo de você abandonar aquelas crenças limitantes, aquela maneira engessada de pensar, os preconceitos, os dogmas. Então ele abre a obra dele falando exatamente dessa necessidade que a gente tem de trabalhar esses resquícios que a gente ainda tem dentro da gente, dessas três características: do fanatismo religioso, do preconceito científico e da expressão dogmática. Então, para poder ficar claro o que é cada uma dessas coisas, eu vou fazer um comentário rápido sobre cada uma delas. Bom, o que é esse preconceito? Não, primeiro, o que é o fanatismo religioso? A gente vê expressões dele na atualidade. A gente pensa, nossa, nós estamos aí no século XXI e pessoas ainda matam pessoas por conta de diferenças no pensamento religioso. Isso é inaceitável. Isso é fanatismo religioso. É você aderir de uma forma extrema, irracional, a uma determinada doutrina, expressando de uma forma violenta aquilo que você pensa, principalmente em relação àquele que pensa de uma maneira diferente a você. Então a gente tem aí nos últimos tempos inúmeros exemplos desses fanatismos: as cruzadas, a Inquisição, os atentados terroristas. Todos esses são exemplos de fanatismo religioso. É você não entender que o outro tem caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto, no mesmo destino que você vai chegar. Se você usa a via de Jesus Cristo para evoluir, ótimo, você vai chegar. Mas se você usa um outro caminho, você também vai chegar. Sabe por quê? Porque no final, todos os outros caminhos, independente de quais foram autorizados e traçados pelo próprio Jesus. Porque ele é o governador espiritual do planeta. Não existe nenhuma religião que tenha sido criada sem a autorização de Jesus. Agora, o que os homens fazem das religiões criadas, aí é uma outra história. Aí é exatamente esse processo de fanatismo religioso. Então, esse é o primeiro tópico que a gente tem que combater. O segundo é o preconceito científico, que é quando a própria comunidade científica rejeita ideias novas. Ou por interesse, porque aquilo ali poderia prejudicar os seus interesses financeiros, ou porque tem realmente uma certa dificuldade de lidar com o novo, o orgulho muitas vezes fala mais alto, porque se tem uma descoberta e eu sou questionado daqueles meus valores ou daquele todo trabalho que eu desenvolvi, chega uma hora que alguém vem e prova que aquilo ali está errado ou que não é bem daquela forma, o meu orgulho ele vai tentar combater aquele novo, ele vai tentar fazer com que eu consiga destruir aquele novo, simplesmente para que eu consiga me sentir ainda aprovado, para que eu consiga me sentir na minha posição de uma forma inquestionável. E isso aí se expressou de várias formas no nosso planeta, recentemente inclusive, como o racismo científico, que usa a ciência para poder comprovar a superioridade de uma raça, tentando fazer eugenia, que é você defender ali a melhoria de uma determinada raça a partir da seleção genética, levando a políticas de esterilização. A sua raça é inferior, você não pode procriar. Então, esse é um processo de preconceito científico, de utilização da ciência para o mal, para o retrocesso. E é uma coisa que tem que ser combatida e vencida.
em muitos de nós ainda, que às vezes a gente traz isso em algum grau e em algum aspecto dentro da gente. E o último é essa expressão dogmática, né, que é algo que você toma como inquestionável. Uma situação, por exemplo, dentro da Igreja Católica existem coisas que foram ali empregadas ali durante séculos e séculos, que você não tem como, com a sua razão, questionar, como a virgindade de Maria, a virgindade perpétua, como a sua assunção aos céus. Então são coisas que às vezes a razão nos faz questionar, mas se você ainda está no nível do fanatismo, você não pode, você não tem esse direito de questionar. A teoria, por exemplo, do geocentrismo, né? Quantos cientistas foram mortos porque afirmaram que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário? Então, essa dificuldade de lidar com esses três aspectos é o que nos impede de ter acesso a maiores esclarecimentos do mundo espiritual. E é isso que a gente tem que combater. Mas como que a gente faz para combater? O primeiro ponto é combater o nosso orgulho. Porque quando a gente combate o orgulho, a gente deixa a humildade surgir dentro da gente, a gente se coloca na nossa posição, com os pés onde realmente nós estamos no patamar evolutivo. Então a gente consegue enxergar de uma forma mais clara as coisas que estão à nossa volta, não só as coisas de aspecto puramente material, puramente terrestre, mas as celestiais também. É o que Kardec chama de fé raciocinada. É você pensar se tem sentido, se é lógico, se tem coerência, e buscar sempre a instrução, o estudo. E isso é interessante que Joana de Ângeles, ela compara isso, essa busca da gente, ela compara com o amanhecer. Ele pode até demorar para chegar, a gente pode ter a sensação que ele não vai chegar, mas ele chega aos pouquinhos. Então existem pessoas que em um determinado momento a ficha vai cair e elas vão fazer essa mudança de uma forma mais rápida, mais brusca, e existem pessoas que vão demandar aí séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, para chegar a extirpar esses três aspectos do seu espírito. É por isso que a gente precisa de tempo, é por isso que a gente precisa de maturidade, porque são pensamentos que foram colocados para a gente durante várias reencarnações, durante esses vários séculos, a partir ali da mensagem de Jesus, mais especificamente. Então, para a gente finalizar, lá no livro Luz Imperecível, do senhor Honório Abreu, foi um grande espírita, um grande estudioso, ele vem chamar a atenção para esse aspecto da fé, que até então, né, era imposta também como um dogma, é algo essencial que você precisa, até de uma forma imposta, né, você constrange, obriga a pessoa a ter a sua fé, a pensar como você. Ele vai falar que a partir de agora, do advento da doutrina espírita, essa fé ela vai se estender para um sentido racional, consciente, e que é isso que vai auxiliar a gente nesse processo de crescimento. O domínio interior dos valores espirituais, ele vai surgir projetando-nos para um grau de confiança, sustentado pelo raciocínio, pela lógica, mas só que ajustado com o sentimento, que é de extrema importância, porque você não pode ficar só também no aspecto racional, você precisa evoluir de uma forma a equilibrar
o racional com o emocional, o seu sentimento. Então, avaliando todas essas expressões que nós ainda carregamos dentro de nós de deficiências, a gente pode concluir que essas expressões, elas são transitórias, como o que aconteceu com Nicodemos. Naquele momento, ele não teve a sua pergunta respondida de uma forma satisfatória. E muitos de nós podemos entrar aqui também e não encontrar uma resposta que nos satisfaça para nossas perguntas. Não é sinal de que nós não estamos tendo um amparo espiritual. Não é sinal de que os nossos guias, os nossos mentores estão descuidados. É porque, como eu disse lá no início, cada um precisa fazer a sua parte. E a evolução, ela é particular de cada um. Você não empresta. Não adianta o seu mentor espiritual ser um espírito iluminado, que ele não vai transferir a luz dele para você. A sua luz, cada um de nós vai ter que conquistar. É um processo individual. Não adianta você contratar um personal trainer e ele ficar fazendo exercício, você olhando, e você achar que você vai ter um resultado que ele está tendo no corpo dele. Porque quem tem que praticar o exercício é você. Somos nós. E a evolução é assim. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje, nós já estamos caminhando nessa direção. Porque a gente está buscando a instrução. A gente está buscando o conhecimento. E a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, que a gente vai tendo a noção real daquilo que nos falta, aí a equipe espiritual trabalha a nosso favor. Porque eles vêm muitas vezes nos dar a força que necessitamos para que a gente possa manter firme os nossos passos nessa direção. Então, que a gente possa, na noite de hoje, ter essa certeza. Nós estamos sim sendo amparados, as nossas respostas estão sim sendo, as nossas perguntas, estão sim sendo respondidas na medida que nós necessitamos, que nós damos conta. Então, que cada dia mais a gente possa expandir a nossa mente, para que essas respostas sejam mais frequentes, mais claras. Que Jesus abençoe cada um de nós, abençoe os nossos esforços, abençoe e nos dê cada dia mais esse entusiasmo para a gente buscar as respostas. Que o Mestre nos ampare, nos proteja. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada.